dia! Estamos aqui, primeiro dia da semana, segunda-feira. E olha, Deus tem feito coisas extraordinárias. E eu já quero começar a profetizar sobre a sua vida. Que se você que tá aqui nessa live hoje comigo... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus, ele tem algo tão extraordinário que ele tá fazendo assim, por esses últimos dias. E eu falei, meu Deus do céu, eu preciso compartilhar com a galera. Então, eu sei que hoje vai ser um dia que muitas coisas vão acontecer. Eu sei que esse vai ser um mês que muitas coisas vão acontecer. E é por isso que eu tô aqui. Não tô aqui por conta da quantidade de pessoas que vai me ouvir. Eu não tô aqui por conta de nada. A única coisa que me faz estar aqui essa hora da manhã é Deus. Deus que me entregou várias mensagens. Deus que falou comigo várias coisas. Deus que vem ministrando ao meu coração há um tempo já sobre algumas determinadas coisas. E eu falei, essa é a hora de fazer aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Então, a madrugada inteira, o Senhor começou a me entregar várias coisas, falar comigo várias coisas. E nessa, eu comecei a aceitar aquilo que Ele estava falando para mim. E aí eu quero começar a ler com você. Porque diante de algumas crises de identidade que a gente vai tendo ao longo da vida, a gente vai vivendo um caminho de processo. E nesse caminho de processo, muitas coisas acontecem na nossa vida. A gente vive altos e baixos. E nesses altos e baixos que a gente vive, eu quero te falar uma coisa. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz o seguinte: Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Eu posso já começar a comentar com você algumas coisas que já estão aqui nessa parte, no versículo 27, que a gente ouve muito isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Ah, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. É muito simples hoje alguém chegar para você e dizer, você é imagem e semelhança de Deus. Mas se você não conhece Deus, como que você vai saber o que é ser imagem e semelhança dele? Se você não conhece a pessoa que te criou, como que você vai entender o que é ser imagem e semelhança dele? Então logo, eu não posso mais te dizer que você é imagem e semelhança de Deus. Quando eu dizer isso para você, eu preciso também te mostrar quem ele é. Então, mais importante do que saber que você é imagem e semelhança de Deus, é entender quem ele é. Então, nessa manhã, era uma manhã onde a gente vai entender quem ele é. Quem o Senhor é. O que o Senhor faz. Nessa madrugada, o Senhor ministrou comigo uma coisa no meu coração e eu até compartilhei nos meus stories, que é o seguinte. Muitas pessoas dizem o quanto é difícil falar com Deus. Ah, porque Deus não me ouve, Deus não fala comigo, eu não sei o que Deus está querendo dizer, eu não estou entendendo nada sobre Deus. Ei, eu posso te dizer nessa manhã que você é imagem e semelhança de Deus. Mas não adianta eu dizer para você que você é imagem e semelhança de Deus se você não sabe quem Ele é. Como que você vai entender quem Ele é e também entender quem você é? Mas uma coisa eu posso te dizer nessa manhã. Deus é o seu Pai. Deus é o seu Criador. Deus foi quem te fez. Deus, Ele te ama e Ele te espera nesse momento. Deus, Ele está de braços abertos por você. Deus, Ele quer falar com você no dia de hoje. Deus, Ele quer te resgatar, Ele quer te amar, Ele quer transbordar tudo de extraordinário que Ele tem hoje. Só que para isso você precisa querer. Para isso você precisa permitir. Para isso você precisa aceitar com que Ele faça. E aí eu continuo dizendo o seguinte. Então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo que existe pelo mundo, é para vocês dominarem. Só que hoje você não quer mais viver isso. Você não quer viver aquilo que Deus liberou para você na palavra. Você não quer ser fértil, você não quer se multiplicar, você não quer encher a terra, você não quer governar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus trabalhos, você não quer governar sobre nada. Tudo isso agora te governa. Então, o que Deus está dizendo pra gente aqui no dia de hoje é o seguinte, ei,
Chegou a hora de você assumir a sua verdadeira identidade. E quando eu falo para você sobre entender quem Deus é, para entender o que é ser imagem e semelhança dele, é entender o ilimitado que ele é, o poderoso que ele é, o extraordinário que ele é. E todas as vezes que você vive algo contrário a isso, você não está vivendo o ser imagem e semelhança de Deus. Você está vivendo o ser imagem e semelhança de você mesmo. Olhando para você, para sua limitação, para sua dificuldade, para sua crise, para sua dor. Até quando você vai ficar olhando para você e Deus está querendo que você olhe para Ele? Porque quando você parar de olhar para você e olhar para Ele, as coisas vão acontecer na sua vida. Você vai viver aquilo que você ainda não viveu. Você vai experimentar daquilo que você ainda não experimentou. Só que para isso, os seus olhos não podem estar em você. Os seus olhos precisam estar nele. E o que eu quero te dizer nessa manhã é que eu falo sobre um assunto aqui nas redes sociais que é a homossexualidade. E o que eu quero dizer é que os homossexuais não querem ser férteis. Eles não querem se multiplicar. Os homossexuais não querem ser férteis. Os gays não querem se multiplicar. As lésbicas não querem governar e encher a terra. Porque não tem como homem com homem, mulher com mulher ficar e fazer alguma coisa. Não há multiplicação desse ato. Não há. Então, eles não vivem o que está escrito em Gênesis no capítulo 1, no versículo 28. Porque Deus nos chamou para ser fértil, para multiplicar, para encher a terra, para governar. E todas as vezes que eu não faço isso, eu não estou vivendo a minha identidade. Eu não estou vivendo o meu propósito, porque foi para isso aqui que Deus me fez e te fez. Eu já estive no engano. Eu já estive também na mentira. Eu já estive também do lado do medo. Eu já estive também. Eu já estive do lado da mentira, do lado do medo, do lado da ansiedade, do lado da dúvida, do lado da homossexualidade, do lado da falsa identidade. Eu já estive desse lado. E estar desse lado me fez entender qual era o lado certo. E hoje, estando no lado certo, buscando estar no lado certo e crescendo cada dia mais em graça e em sabedoria do lado certo, me faz entender que, de fato, existe um Deus que tem um propósito e uma identidade para você. E esse propósito é disponível nele. E essa identidade é disponível nele. Você não vai procurar ou achar em algum lugar ou em alguma coisa aquilo que você só vai encontrar nele. Então, para de ficar em rotas diferentes, em GPS diferentes, em buscas diferentes, de algo que você só vai encontrar em Deus. O segredo é estar nele. E por que você não está nele ainda se ele está disponível para você agora, nesse exato momento? Ele está te esperando. Não tem dificuldade para encontrar isso. Não tem erro para encontrar isso. E eu continuo aqui. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas. Tudo. Eu te dou tudo. Então Deus olhou para tudo que ele havia feito e viu que era muito bom. E aí, lá no capítulo 2, no versículo 7, diz: então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Sabe qual é a única forma de você se tornar vivo no dia de hoje? É aceitar o fôlego de vida de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus está dizendo que a única forma e o único momento que o homem se tornou ser vivo foi quando Deus soprou o fôlego de vida em suas narinas. Na homossexualidade eu não me sentia vivo. Enquanto eu estava na prática do pecado, eu não me sentia vivo. Eu tentei buscar em festas, eu tentei buscar em pessoas, eu tentei buscar na falsa identidade, eu tentei buscar em várias formas aquilo que eu só poderia encontrar nele. E como está escrito em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, que o Senhor soprou o fôlego de vida sobre a narina do homem, e só naquele momento que ele se tornou ser vivo. Então, quando Deus também soprou o fôlego de vida dele na minha vida, foi quando eu também me tornei ser vivo. E todas as outras coisas que eu vivi não se comparam com aquilo que eu vivo hoje, através do fôlego de vida que Deus soprou em meu nariz, em meu coração, na minha mente, nos meus olhos, na minha vida. E está disponível para você. Isso está disponível para você. Porque se você acha que Deus ele escolhe só algumas pessoas, Deus ele só fala com algumas pessoas, Deus ele só ministra com algumas pessoas. Não, Deus ele não fala com todo mundo. Deus ele escolhe algumas pessoas, Deus ele quer falar com algumas pessoas, Deus ele gosta mais de uns do que de outros. Talvez você pense isso, porque eu já pensei um dia.
Só que eu tô aqui para te dizer que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não olha como o homem vê. Deus não vê o exterior, o mais bonito, o mais arrumado, o mais rico, o mais cheiroso. Não, Deus olha para o seu coração. Como que tá o seu coração no dia de hoje? Porque o mais importante é o que tá dentro, não é o que tá fora. Então, se o mais importante é o que tá dentro, não se preocupe com o externo que você vê. Não se preocupe com aquilo que os seus olhos conseguem alcançar. Porque o que você sente, o que você pensa, o que você vê, o que você tá conseguindo alcançar, não é aquilo que Deus alcança. Então mude sua ótica no dia de hoje e só aceite. Só aceite que ele chegue na sua vida e faça aquilo que ele tem para fazer. Porque a ótica dele é diferente. Então, a minha mensagem para você no dia de hoje é: saiba quem você é. Saiba quem você é. E a única forma de você saber quem você é em Deus. A única forma de você saber quem você é em Deus. Você não vai achar em mais nada, em mais ninguém, em nenhuma outra coisa aquilo que você só vai encontrar nele. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas pessoas estão perdidas hoje no mundo porque não sabem quem são? Os homossexuais estão perdidos no mundo porque eles não sabem quem eles são. Os gays estão perdidos no mundo porque eles não sabem quem eles são. Porque quando eles entenderem o que eles são, por que eles estão aqui, quem Deus os fez, eles vão entender que, de fato, uma bandeira, um grito, um falso orgulho, uma falsa identidade não é o que Deus fez eles parecerem. Só que eles ainda estão nesse lugar. Por que eles estão nesse lugar? Porque os gays estão nesse lugar. Porque os homossexuais estão nesse lugar. Porque as lésbicas estão nesse lugar. Estão nesse lugar porque foram colocados nesse lugar. Porque eles acreditaram que aquilo ali era a verdade deles. Eles nasceram assim. Deus os fez assim. E Deus ama eles assim. Só que essa é uma mentira. Essa é uma mentira. O que Deus tem para cada uma dessas pessoas é uma verdadeira identidade. É um verdadeiro propósito. E a nossa identidade está nele. O nosso propósito está nele. Então não adianta eu buscar em coisas, em pessoas, em mentiras, aquilo que eu só encontro nele. Então, ele está hoje disponível para que você o encontre. E através desse encontro com ele, você transforme a sua vida para sempre. Foi o que aconteceu na minha vida. Foi o que aconteceu na vida de muitas outras pessoas. Foi o que aconteceu na vida de muitas pessoas que a gente lê aqui, na palavra. Porque Deus, ele não se limita em fazer o extraordinário. Deus, ele não se limita em te entregar aquilo que ele tem para você. Você sabia que Deus, ele não se limita para te entregar? Porque parece que você está orando e nada está acontecendo. Você está pedindo e nada está acontecendo. Você está lendo a Bíblia e nada está acontecendo. Você até está jejuando e nada está acontecendo. Mas sabe o que está acontecendo? Está acontecendo aquilo que tem que acontecer diante da ótica de Deus, porque ele não olha como o homem vê. Ele não enxerga como o homem enxerga. Ele vê de uma ótica diferente. Então, na ótica dele, pode ter certeza que tem muitas coisas se movendo. Tem muitas coisas acontecendo. Tem muitas atividades espirituais se movendo ao seu favor à medida em que você se posiciona. Então não ache que sua oração não tem efeito. Não ache que a sua leitura bíblica não tem efeito. Não ache que o seu pensamento não tem efeito quando você eleva para Deus. Não ache. Porque toda vez que a gente faz algo relacionado a Ele, tem efeito. Tem efeito. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer que tem efeito. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer um compromisso com o Senhor. Eu estou entrando em vários compromissos com o Senhor nesses próximos dias. E eu quero mostrar muita coisa legal para vocês que vai acontecer nos próximos dias. Mas Deus tem algo muito extraordinário para fazer nos próximos dias. Muito extraordinário. E só vai viver quem entender o que Ele vai fazer. Deus tem algo muito extraordinário para fazer nos próximos dias. E só vai viver quem estiver ligado para entender. E que você possa ser uma dessas pessoas que vão estar e vai estar ligado. Vai estar ligado para entender o que Deus tem que fazer. O que Deus vai fazer. O que Deus vai realizar. Que você seja uma dessas pessoas, porque eu quero ser uma dessas pessoas. E eu vou buscar ser uma dessas pessoas. E eu tenho buscado já ser. Então, que você também seja. Porque
Nós não podemos estar de fora daquilo que Deus vai fazer. Nós não podemos estar de fora daquilo que Deus vai realizar. E não é daqui a um mês. Não é daqui a um ano. É em dias, em horas, em minutos, em segundos. Você acredita que Deus ele pode te surpreender hoje? Você acredita que Deus pode mudar a sua vida hoje? Você acredita que em segundos, como conta o nosso relógio humano, Deus ele pode te surpreender? Ou você limita aquilo que Deus pode fazer só para daqui a um mês, para daqui a 5 meses, para daqui a um ano? Porque você ora, lê Bíblia, jejua, pede, clama, chora e acha que nada está acontecendo? E aí você sempre coloca a sua expectativa para muito longe? Ou, deixa eu te falar uma coisa, Deus ele pode fazer na sua vida hoje. Deus ele quer fazer na sua vida hoje. Deus ele vai fazer na sua vida hoje. Só que para isso tem que ser como disse Tiago. Você não pode duvidar. Você não pode ter dúvidas no seu coração. Acredite, confie. Vai com a certeza daquilo que você tem como certeza. Então se eu acredito que a minha vida pode mudar hoje, eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Tânia colocou, vivemos no Kairos. Tânia, viver no Kairos é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu acessei a primeira vez o Kairos, eu nunca mais quis sair dele. Cara, é tão louca essa questão do Kairos. Pra quem não entende, tá aqui. Kairos é o tempo de Deus. Cronos é o tempo do homem. Cronos é isso daqui. É esse tempo. Esse tempo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse tempo aqui, que é o tempo do Cronos, esse tempo só serve para marcar a hora do nosso dia. Só serve para marcar a hora e os ponteiros aqui girando, só serve para isso. Porque quando a gente vive no Kairos, que é o tempo de Deus, isso daqui não controla a gente. Isso daqui não molda a gente. Isso daqui não define quem nós somos. Isso aqui não define nada, na verdade. Isso daqui é só um objeto. Um objeto que pode ser quebrado, um objeto que pode ser doado, um objeto que pode estar no braço das pessoas, um objeto que pode estar na parede, um objeto que pode estar em qualquer lugar. É só um objeto. Mas quando você vive no Kairos de Deus, você entende aquilo que ninguém entende. Você vê aquilo que ninguém vê. Você acessa aquilo que ninguém acessa. E você compreende em Deus aquilo que você tinha que compreender. E é aonde você entende a sua identidade, o seu propósito. E é aí que a sua vida muda de uma vez por todas. Então decida hoje não mais ser controlado pelo Cronos. Viva no Kairos. E aí você pode me perguntar, Pierre, como que eu faço para viver no Kairos? Aí é uma loucura. Aí você pode me perguntar, Pierre, como que eu faço para viver no Kairos? Porque você tá falando isso daí, eu achei interessante. É interessante não ser controlado pelo tempo do homem, mas ser controlado pelo tempo de Deus. É muito interessante, mas como que eu faço isso? Deixa eu te falar uma coisa, eu vou te dar três. Não vou te dar só um, vou te dar 3 formas de você acessar o Kairos. E eu poderia te dar voltas e mais voltas aqui para falar sobre isso. A primeira coisa é, peça a Deus. A palavra de Deus nos declara que quando pedimos algo a Ele, receberemos. E Ele não vai nos repreender por pedir. Ele vai, pelo contrário, nos dar. Pedir, bater, a porta vai se abrir. Ele está na porta batendo, ou posso entrar? Se você abrir, ele vai entrar e vai ceiar com você. Então a primeira forma de você acessar o Kairos, porque o Kairos é o tempo dele. Então se é o tempo de Deus, eu preciso entender quem ele é. Então pede para ele, Senhor, eu quero acessar o seu tempo. Eu quero acessar o Kairos. Eu quero acessar aquilo que você é, aquilo que você faz, aquilo que... Eu quero acessar o Kairos. O segundo passo é você ir para a palavra. A palavra de Deus é um manual de instrução para a vida. Aqui está escrito tudo que a gente precisa saber para viver. Ah, mas eu tenho medo. Aqui te ensina a lidar com medo. Ah, mas eu tenho dúvida. Aqui te ensina a lidar com a dúvida. Ah, mas eu tenho ansiedade. Aqui também fala da ansiedade. Ah, mas eu tenho pecado. Aqui também fala do pecado. Ah, mas eu tenho alegria. Aqui também fala da alegria. Ah, mas eu tenho... Aqui fala de tudo. Aqui fala de tudo que você precisa. Tudo que você precisa está aqui. Você não precisa procurar em mentor, você não precisa procurar em pregador, você não precisa procurar em pastor, você não precisa procurar em líder, você não precisa procurar em familiar, você não precisa procurar em amigo, você não precisa procurar na maior profissão que existe, você não precisa procurar do outro lado do país, você não precisa procurar em lugar nenhum o que já está escrito aqui. E é aqui que você vai encontrar tudo que você precisa. Então a primeira coisa é pedir para Deus. Pedir. A segunda coisa é a Bíblia. E a terceira coisa é que se você quer
intensificar isso, viver isso de forma mais rápida e não ficar perdendo muito tempo com isso, é tipo assim, cara, eu quero fazer isso hoje. Hoje você vai orar, que é pedindo. Você vai ler algo da palavra de Deus. E se você não tem o hábito de ler, vai para João. Lê João ou lê Gênesis. Lê Gênesis ou João. João é o livro do Novo Testamento que eu acho de fácil entendimento para quem está começando. E eu acredito que fala muito sobre Jesus, então você já vai entender muito rápido quem ele é. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que fala sobre quem nós somos e como que ele criou toda essa terra. Então é muito legal você saber também. Pronto. Terceiro, você vai tirar um tempo para dedicar a Deus. E é onde muitas pessoas chamam de jejum, é onde muitas pessoas chamam de propósito, e é onde eu vou chamar nessa manhã de tempo com Deus. Então nesse tempo você não vai mexer no celular, nesse tempo você não vai ter distrações, nesse tempo você não vai pensar em outras coisas senão nele. E esse tempo pode durar 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, 4, 5, vai ser o tempo que você quiser. Você vai dedicar esse tempo para ele. Você vai falar, Senhor, a partir de hoje, segunda-feira, eu dedico 1 hora do meu dia para você. Então é 1 hora que eu não tenho mais acesso ao telefone, é 1 hora que eu não tenho mais acesso a pessoas, é 1 hora que eu não entro mais nas redes sociais, é 1 hora que eu tenho acesso a você. Então a gente vai ter um tempo aqui agora. Deixa eu te contar um segredo nessa manhã. É nessa hora que vai acontecer o seu acesso ao Kairos. É nessa hora que você vai entrar num tempo que é totalmente diferente do que a gente está falando aqui. É nessa hora. E se eu te falar, tô falando baixo para você pegar. E se eu te falar que exatamente agora você está acessando o Kairos junto comigo, você acreditaria? Eu deitei para dormir, era umas 00:30. E eu deitei para dormir. E o Espírito Santo começou a falar muita coisa comigo. Muita coisa comigo. Muita coisa comigo. E aí eu comecei a escrever um monte de coisa. Eu comecei a anotar um monte de coisa. Eu comecei a montar um monte de coisa. Eu mandei áudio para um monte de gente que eu tinha que falar algumas coisas. Eu tô aqui fazendo uma live e eu tô desde 00:30 acordado e não dormi ainda. Aí você vai me falar, Pierre, como assim você é doido? Eu não tava no tempo do Cronos. Eu não tava sendo controlado por esse relógio. Eu tava sendo controlado pelo Kairos. E aí, eu abri uma live aqui. Nesse segmento de estar no Kairos. Eu montei um novo programa que vai vir aqui nas minhas redes sociais. De 33 dias. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu montei esse programa durante a madrugada. Deus me entregou várias palavras daqui. Meu Deus, eu assisti uma mentoria. Eu orei, me ajoelhei, eu li Bíblia, eu fiz um monte de coisa nessa madrugada. E aí o Senhor me encheu tanto nessa madrugada que eu falei, agora é a hora de comunicar tudo o que Ele me encheu para fazer. E aí você entrou aqui nessa live agora de manhã. Você por acaso entrou aqui nessa live. Eu não avisei que ia ter live, por isso que tem poucas pessoas. Eu não postei nada nas minhas redes sociais, eu não falei nada. Eu simplesmente liguei aqui minha câmera do telefone e comecei falando. E eu fiquei falando assim uns 10 minutos talvez para quase ninguém. E aí eu falei, cara, eu preciso comunicar. E aí eu comecei a falar aqui. E aí eu comecei a falar. E sabe o que eu comecei a falar? Que Deus, Ele te fez imagem e semelhança dele, mas para que você entenda o que é ser imagem e semelhança de Deus, eu preciso entender quem Deus é. E para entender quem Deus é, eu preciso buscar a Ele. E quando eu estive no mundo sem Deus, eu não tinha vida. Porque a vida só entra nas nossas vidas quando nós entendemos que Ele é o único que pode nos dar vida. Porque o homem, quando foi formado por Deus, quando Ele sopra nas narinas do homem o sopro, o fôlego de vida, é quando a Bíblia declara que ali há o fôlego de vida. E o fôlego de vida é a vida que você precisa, é a vida que eu preciso, é a vida que nos move, é a vida que nos alegra. O fôlego de vida é isso. E esse fôlego de vida não está em pessoas,
Não está em lugares. Não está em coisas. Esse fôlego de vida está em Deus. E aí, quando nós entendemos isso, nós acessamos o Kairos, porque nós pedimos a Ele o Kairos. Nós lemos na palavra dele sobre o Kairos. E nós tiramos um momento com Ele, para Ele. Isso daqui não é um momento de pessoas. Isso daqui não é um momento entre eu com vocês somente. Isso daqui é um momento com Deus. Isso daqui é um momento com Ele. Isso daqui não faz sentido nenhum se for só sobre pessoas. Isso daqui não faz sentido nenhum se for só sobre redes sociais. Isso daqui não faz sentido nenhum se for só eu falando e vocês só ouvindo. Isso daqui não faz sentido nenhum. Mas isso daqui faz sentido quando a gente dedica para Ele. Quando a gente fala sobre Ele. Quando a gente demonstra que é nele que estão as respostas. Quando a gente entende que a minha identidade está nele. Quando a gente entende que as minhas redes sociais são para glorificar o nome dele. Quando a gente entende que acessar o Kairos é tirar o tempo que eu poderia estar dormindo, mas para estar aqui falando dele. Que eu poderia dormir após essa live, mas eu vou glorificar ele através do meu corpo, através da academia. Então quando eu entendo que é sobre ele, tudo faz sentido. E é por isso que você está no Kairos comigo nessa manhã. É por isso que você está no Kairos comigo nessa manhã. Porque no Kairos a gente sabe que é sobre Ele. Então você vai fechar os seus olhos agora nessa manhã junto comigo. Você vai tirar esse tempo de oração agora nessa manhã junto comigo. E juntos nós vamos exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo louvor, de toda majestade. Ele é o único digno de tudo. Pai, nessa manhã nós te agradecemos, Senhor, pelo seu acesso. Nós te agradecemos pela sua sabedoria. Nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos por quem o Senhor é. Nós te agradecemos pelo seu amor. Nós te agradecemos, meu Deus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a tua palavra? O que seria de nós se não fosse aquilo que o Senhor fez por nós? Pai, o que seria de nós? Mas por conta de tudo que o Senhor é, Pai, nós também somos. Por conta de tudo que o Senhor é, nós também somos. Pelo seu amor nós amamos. Pela sua paz nós sentimos paz. Pelo seu fôlego de vida nós temos vida. Pela sua bondade nós temos a bondade. Pela sua graça nós nos tornamos bondosos e agraciosos. Pai, por tudo que o Senhor é, nós também somos. E todas as vezes que nós não somos aquilo que o Senhor é porque nós estamos jogando para nós aquilo que deveria estar sobre você. Pai, que nessa manhã seja uma manhã de encontro contigo, uma manhã de confronto contigo, uma manhã de conforto contigo também, uma manhã onde coisas serão ajustadas, uma manhã onde nós entenderemos que não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, uma manhã onde tudo que antes não fazia sentido vai começar a fazer sentido, uma manhã que todas as coisas vão cooperar para o bem da gente, porque nós te amamos. Uma semana que tudo vai ser diferente. Um dia extraordinário, Pai. O Senhor ministrou sobre uma segunda-feira diferente desde a madrugada comigo. Foi quando eu falei nos meus stories. E o Senhor continua ministrando até agora. Então, de fato, Pai, essa segunda-feira vai ser diferente. Essa segunda-feira vai ser diferente. E não vai ser diferente porque eu tô orando ou porque tem pessoas junto comigo. Mas vai ser diferente porque o Senhor declarou que vai ser diferente. E vai ser diferente porque eu também vou fazer ela ser diferente. Eu vou fazer o que eu não fiz. Eu vou agir da forma que eu não agi. Eu vou falar o que eu não falei. Eu vou me posicionar de uma forma nova e diferente porque é isso que vai trazer o resultado que eu preciso. E é aquilo que você tem disponível para mim. Então, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua graça. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Mãe que ficou aqui comigo até o final, Deus abençoe a sua vida. Tânia, Deus abençoe a sua vida. E que vocês possam viver a melhor e mais extraordinária segunda-feira da vida de vocês. Porque é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Deus abençoe.